Olá, bom dia, bom dia. Iniciando mais um projeto 626, agora às 6h26 da manhã. E é sempre um prazer imenso, uma honra, não é? Estarmos aqui para iniciarmos mais este dia, né, na sua companhia. Obrigado aí pela companhia, por nos acompanhar todas as manhãs, tá bom? Jussara, bom dia. Fernanda, bom dia. Roy Bento, bom dia. Aí por todos os lugares do Brasil, né? As pessoas nos acompanhando. Isso é muito importante. Minha filhota, nutricionista, bom dia também. Bom dia, bom dia. Bem, hoje nós vamos falar a respeito de um tema muito interessante. Cris, também muito bom dia. Também a pedido, né? É um tema sugerido. Vamos falar sobre ódio e raiva, ou raiva e ódio, né? Temas muito importantes, porque afinal de contas, a toda hora nós falamos, né? Que ódio, que raiva que eu sinto disso, que ódio que eu tenho de tal situação ou de tal pessoa. Portanto, é importante que entendamos como isso reflete em nós mesmos esses sentimentos de raiva e de ódio. Por que esses sentimentos nos corroem por dentro e por que não vão resolver definitivamente a situação, aquela situação da qual reclamamos, aquela situação ou aquela pessoa que falamos, não é? Que externalizamos isso, eu tenho amor, ódio, eu tenho raiva, tá bom? Quiser mandar aquele aviãozinho, convidar as pessoas para estarem conosco, eu agradeço demais, porque eu tenho certeza que este momento é tão importante para mim, como para você, como para outras pessoas também, que você conhece, pessoas do seu convívio, tá bom? Bem, raiva e ódio. Raiva tem mais ligação, tem mais, digamos assim, coerência quando falamos em emoções, não é? Um estado, uma emoção que me dá uma raiva. Já o ódio é um sentimento permanente, é aquilo que fica dentro de nós, nós ficamos com aquele sentimento permanente de ódio. Embora confundamos um pouco e no dia a dia possa haver até uma confusão, nós mesmos entendendo, tenho ódio, tenho raiva, né? Então a raiva é mais uma emoção e o ódio é um sentimento, é aquilo que fica dentro de nós. E será que é bom sentir isso, bom sentir raiva, bom sentir ódio, né? Nós já sabemos que o ideal é sentirmos amor, sentimos alegria, sentimos desejos positivos, sentimos gratidão e assim por diante. No entanto, a raiva e o ódio são comuns no dia a dia, nós ouvimos isso e às vezes as pessoas que dizem que estão sentindo raiva ou ódio podem estar valendo-se de um mecanismo de defesa que conhecemos como formação reativa, não é? Digo que sinto isso, mas na verdade eu sinto outra coisa. Finjo que não gosto, mas na verdade eu gosto. Finjo que não quero, mas eu quero, e assim por diante. Mecanismo de formação reativa que conhecemos na psicanálise, não é? Joel, bom dia. Neto, bom dia. E na verdade, como eu não quero admitir aquilo, eu acabo por dizer que estou com raiva, eu acabo dizendo que estou com ódio. Então, para nós psicanalistas, nós sempre prestamos atenção, é claro, no discurso, naquilo que está sendo dito, mas nossa intenção é ir além disso para buscar o não dito, o que é que está por trás daquele discurso. Eu tenho um sentimento de raiva, de ódio de fulano ou de cicrano, e na verdade não é. Com o processo de análise descobrimos que é um desejo grande de estar, é um amor não revelado, é um amor não admitido, por exemplo, não é? E por isso dizemos que temos raiva, dizemos que temos ódio. Mas então por que é que nós sentimos raiva e sentimos ódio, na verdade, não é? Então, se as pessoas nos magoam, por exemplo, qual seria uma saída mais inteligível, digamos assim? A pessoa me magoou, mas eu continuo com ela, não é? Então, se eu não quero realmente aquela situação, eu vou embora, né? Se eu sinto realmente o meu estado de emoção o tempo todo é uma raiva, e se eu tenho um sentimento de ódio, por que é que eu permaneço e não vou embora? É importante entendermos isso, né? Se algo é repugnante, nossa, eu odeio cobras, então eu não vou num lugar que está cheio de cobras. Eu odeio aranha, não vou pegar na aranha. E eu fico depois, ai que eu tenho ódio de aranha, eu tenho raiva de aranha, eu todo o tempo fico insistindo em falar nisso. Por que eu estou trazendo à tona toda hora isso? Se basta eu não estar onde as aranhas e as cobras estão.
Então, eu repito, pode ser que estejamos nos valendo do mecanismo de defesa poderoso que chama-se formação reativa. Se eu digo, bom dia, psicanalista Marcos Simões, meu colega. Na verdade, se eu digo que tenho ódio e tenho raiva, por que é que eu permaneço nesta relação? Por que é que eu convivo ainda com aquela situação, não é? Então, se eu digo, só para retomar esse raciocínio, se eu digo que tenho raiva e tenho ódio e não vou embora, eu não saio desta situação ou desta relação, evidentemente é porque eu quero ficar. Eu quero ficar. Se eu quero ficar e continuo dizendo que tenho raiva e tenho ódio, então nós temos que entender também o grande risco, o grande perigo de eu gostar daquela situação. Olha que interessante, meu querido e minha querida, eu digo que tenho raiva, digo que tenho ódio, mas não vou embora. Se eu tenho raiva, se eu tenho ódio de determinado lugar, eu não vou para esse lugar. Se eu tenho raiva, verdadeiramente raiva e ódio de alguma pessoa, eu evito o convívio com esta pessoa. Mas numa relação amorosa, se eu permaneço, por exemplo, evidentemente, porque se eu não fui embora, é porque eu quero ficar. Se eu quero ficar, é porque eu gosto. E se eu gosto de estar ali, mesmo reclamando, é porque eu estou, então, assujeitado. Olha a palavra mágica que aparece de novo e sempre aparecerá, evidentemente, nas lives, nas situações, quando falamos desta relação com o outro. Assujeitamento, não é? Eu estou numa situação quase de subserviência, eu estou me anulando, eu estou ali, na verdade, gostando daquela situação, não é? Eu reclamo, tenho raiva, lembrando que raiva é mais ligado com a emoção, tenho ódio mais ligado com o sentimento, é um sentimento permanente. Isso é o que eu externalizo, isso é o que eu falo, mas na verdade pode ser, de novo eu repito, formação reativa. Digo uma coisa, mas na verdade eu sinto outra, eu gostaria de ficar. Então, sentir isso e permanecer nesta relação pode significar o quê? Então, que a sua raiva, que o seu ódio não está afetando o outro. O que eu sinto é um sentimento meu, não afeta o outro, porque é um sentimento, eu não estou externalizando, eu não estou falando. Portanto, ontem falamos sobre afetos, não é? Se eu estou quieto, eu apenas reclamo por aí, falo por aí, não é? Que eu estou com raiva, estou com ódio, mas permaneço lá e não digo isso, não tenho a iniciativa, eu não parte de mim a manifestação deste sentimento, desta emoção, consequentemente da minha necessidade, o outro não será afetado. Por quê? Porque esta minha raiva não vai mudar o outro. Esta raiva, este ódio está me moldando, está me mudando, me afetando, porque é um sentimento meu, está dentro de mim. É importante que entendamos isso, meu querido e minha querida. Então não adianta esbravejar alguma coisa e não tomar uma atitude para mudar isso, porque não vai afetar o outro. O ódio que eu tenho do outro, ele nem sabe que eu tenho esse ódio, a raiva que eu sinto, esse estado, né, de raiva, ele também não sabe. Isso está remoendo então em mim, não vai mudar o outro, não vai afetar o outro, não vai melhorar a relação com esse outro, não muda a situação. Esta é a grande verdade, porque está dentro de mim, é um sentimento que está dentro de mim. Claro que esta raiva, claro que esse sentimento de ódio, né? Esta raiva, repito, é mais uma situação emocional, digamos assim, uma condição emocional, e já a raiva é um sentimento. Não vai, se eu não externalizar, se eu não botar para fora, se eu não falar sobre isso diretamente com a pessoa que provoca aquela situação dentro de determinada relação, e aqui eu já amplio um pouco mais esse leque, não apenas uma relação amorosa, mas uma relação laboral, uma relação de amizade, onde quer que estejamos, está dentro de mim. Este sentimento está dentro de mim, esta emoção sou eu que vivo, isso vai me corroendo por dentro, porque vai associando-se a outros sentimentos, né? Lá no inconsciente, vai havendo a condensação com outras situações da infância, isso se avoluma de tal maneira que todo esse sentimento pode trazer patologias, não é? Ou neurose de conversão pelo corpo e assim por diante, não é? Então, este sentimento não externalizado
ele vai invariavelmente afetar a mim mesmo. Discursar que tenho raiva e tenho ódio, esbravejar que tenho raiva e que tenho ódio, sem me posicionar diante desta situação ou desta pessoa, a fim de mitigar, de mudar, de diminuir, de acabar com aquela situação que me causa esta raiva e este ódio, isto vai me corroendo, afeta a mim mesmo, porque eu fico remoendo esta situação, né? Virando quase que uma obsessão, fico pensando naquilo o tempo todo, eu fico alimentando aquela situação o tempo todo, isso acaba me corroendo por dentro, isso acaba enraizando-se dentro de mim, este tipo de sentimento que, associando-se a outros pensamentos negativos, derrotistas, vão me trazendo para baixo. Não expor a raiva faz com que ela se mantenha dentro de mim e gerar sintomas. Exatamente isso que estou falando agora, meu caro colega. Eu e o professor Max Simões temos transmimento de pensação, né? Eu estou falando, ele está escrevendo exatamente a mesma coisa. Transmimento de pensação, falei brincando, evidentemente, né? Então, eu vou enraizando essas coisas dentro de mim por esse motivo. Ele vai avolumando de tal maneira dentro de mim, não é? Que isso acaba por gerar psicossintomas, trazer outros sintomas, neurose de conversão, obsessões, compulsões, não é? Que vão se manifestar de múltiplas formas depois. Então é preciso falar sobre isso, é preciso botar para fora, descobrir a causa, a origem. Não tem sentido eu permanecer ao lado de uma pessoa, por exemplo, dizendo o tempo todo que eu tenho raiva dela, que eu tenho ódio dela, mas estou nesta relação. Que tipo de raiva é essa se eu continuo? Que tipo de ódio é esse se eu continuo com a pessoa? É porque eu estou, então, na verdade, valendo-me do mecanismo de defesa. Pode ser que o desejo seja, eu te amo tanto, por que você faz isso comigo? Eu te quero tanto, por que você me trata desta forma? Mas como sabe que não vai mudar o outro, como sabe que o outro tem uma personalidade forte, uma pessoa de um caráter muito bem definido, não é? Então diz que tem raiva, que tem ódio. Só que a grande verdade é que esta raiva desse ódio não é do outro, mas de mim mesmo diante da impotência, da incapacidade de não conseguir reagir, de não conseguir me posicionar. Então a raiva e o ódio, minha querida, são sentimentos perigosíssimos dentro de nós. Já disse ao contrário da gratidão, podemos fazer uma live só da gratidão, amor, gratidão, respeito, reconhecimento, que são sentimentos opostos, pulsões de vida que nos levam a lugares maravilhosos, diferentemente deste tipo de pensamento derrotista que nos leva para baixo, é down, é ruim, porque isso está dentro de nós, não está afetando o outro, está me corroendo, está me derrubando, está me entristecendo, porque é um sentimento meu, não do outro. Então, se eu estou pensando nisso, estou com raiva, estou com ódio, tal, eu estou preso ainda naquela situação que não foi resolvida, que eu digo que gerou um ódio, que gerou uma raiva. Perceba então que este sentimento é algo muito meu, é só meu. Raiva e ódio é um sentimento meu, que pode revelar a incapacidade de reagir. E mais ainda, por eu revelar a incapacidade de reagir, ou seja, o comodismo, o assujeitamento, vai também revelar uma formação reativa. Eu estou dizendo que não quero aquilo, mas permaneço, é claro que eu quero. Eu gostaria de permanecer naquela relação, eu quero, aliás, não gostaria, eu quero, aliás, mas eu me sinto incapaz, então eu digo que tenho raiva do outro. E, na verdade, às vezes nem percebemos que essa raiva é contra nós mesmos. Esse ódio é contra nós mesmos pela inércia, pela incapacidade de tomar uma atitude, de falar do meu sentimento e da minha necessidade. E por isso eu permaneço naquela relação. Claro que sempre haverá um ganho secundário. Pode perceber que eu sempre trago aqui essa palavra ganho secundário, né? Em todas as situações, se eu não tenho ganho primário, se eu não tenho aquele desejo, né? O caminho da pulsão, aquele desejo, enfim, aquele objeto representado, né?
para o gozo, aquilo que realmente eu quero, eu acabo me contentando com parte deste gozo, parte da realização desse desejo, mas aquele desejo real, a que chamamos de primário, não é atingido, eu me contento. Eu vou me contentando com esses ganhos, com essas migalhas que advêm desta relação. E na verdade eu estou reprimindo este sentimento, reprimindo os meus desejos, e esta raiva é uma forma de mostrar claramente este retorno de conteúdo recalcados, é uma forma realmente de eu demonstrar que não estou satisfeito. Se eu não estou satisfeito, porque meus desejos, aquilo que eu quero, não está sendo atendido naquela relação. A gripinha está pegando todo mundo, né? E de manhã a gente acorda com esse estado gripal. Bem, e como eu devo encarar, como que eu devo falar, como eu devo resolver essa questão? O processo de análise pessoal é muito importante. É muito importante eu estar diante de um profissional da mente, não é? Um psicólogo, um psicanalista, e falar sobre esse sentimento. Ao falar sobre esse sentimento, olha, eu estou com uma raiva muito grande desta pessoa, é por causa disso. O profissional da mente, o psicólogo psicanalista, vai perguntar, mas por que exatamente esta raiva? Você consegue identificar, né, o gatilho disso, o porquê, quais os momentos que esse sentimento vem? Assim. Então, enquanto eu vou falando sobre este meu sentimento, Benedito, bom dia, é claro que o analista, o psicólogo, enfim, aquele profissional, ele vai fazendo perguntas evolutivas que vão me levar naquele lugar. E aí eu vou acabar por descobrir que eu estou sendo incapaz de resolver aquilo. É por isso que falamos que a análise pessoal dói, desconstrói, machuca, descobrir verdades sobre nós, não é? E aí eu posso admitir, na verdade, o nosso paciente vai dizer, você está dizendo que eu estou apaixonado por ele, não consigo reagir, e por isso eu disfarço dizendo que eu estou com raiva? Isso acontece muito, mas não é o analista que vai falar isso. O próprio paciente acaba por descobrir isso, a sua incapacidade de reagir diante daquela situação. Bia Oliveira, bom dia também. Bom, então eu tenho que falar com o meu analista, falar com a pessoa. Eu preciso falar. Eu já trouxe aqui em outras lives a questão de falar do meu sentimento, eu tenho que identificar o meu sentimento e falar sobre a minha necessidade. Então, esta questão da raiva e do ódio, eu preciso falar, seja no processo de análise pessoal, seja com a pessoa, eu preciso botar para fora. Todo sentimento de raiva e de ódio não podem ficar alojados dentro de nós. Precisamos botar para fora, precisamos falar sobre isso. Se não falar, vai criar uma bomba atômica dentro de nós e invariavelmente, como disse agora o professor Marcos Simões, vai transformar-se numa bomba atômica e vai retornar isso na forma de múltiplos sintomas. Maria Henrique, bom dia. Silvia, bom dia. Então nós precisamos aprender isso, está muito claro, não adianta manter esse sentimento de raiva e de ódio dentro de nós, precisamos botar para fora, porque aquilo vai se avolumando como um grande vulcão, como uma grande bomba atômica e vai retornar. Tudo que reprimimos, meu querido e minha querida, num primeiro momento, eu vou tentar ser bem didático com você agora, eu tenho um desejo que não é realizado, eu reprimo. Tem outro desejo que não é realizado e eu vou reprimindo. Vou fingindo que não estou preocupado, né? Vou fingindo que aquilo não me afetou em nada. Reprimo. Estas repressões acabam criando uma tensão psíquica, uma pressão, isso vai me incomodar de alguma maneira. Então, para proteger o meu ego, para fingir que eu não estou incomodado, eu acabo então por recalcar e jogar isso nas profundezas do inconsciente. Não é? Esquece isso, não dá certo, não me afetou, tá tudo bem, tá tudo de boa, leva a vida, tudo tranquilo, eu recalquei aquilo. É um lei do engano, porque todo conteúdo recalcado, ele vai retornar um dia. Então, se eu estou com raiva e com ódio, na verdade é um sentimento, é uma forma de dizer que há algum desejo não realizado que eu reprimi e está tentando retornar o próprio sentimento de raiva
é uma forma de retorno dessa tensão psíquica, é uma forma de protestar contra aquele desejo que não foi plenamente atingido. Então eu preciso prestar atenção nisso. Eu tenho ódio de certa situação, tenho raiva de certa situação, de determinada situação. Quer dizer, eu estou dizendo que algo que não foi feito por mim, ou algo que está sendo feito contra o meu desejo, contra a minha vontade, está me afetando. Se me afeta, então eu digo, tenho raiva. Ora, se algo me afeta, como vimos na live de ontem, por exemplo, falamos sobre afetos, eu vou simplesmente falar sobre aquilo, para evitar que aquela situação permaneça, que aquela situação se torne uma regra, se torne rotina na minha vida. Slama, bom dia. Dária, Loma também, bom dia. Chama também, bom dia. Bem, então eu tenho que botar para fora, livrar-me disso. Eu preciso livrar-me deste sentimento. E a forma é falar. Eu tenho que falar, eu tenho que botar para fora esse sentimento. Ruberval, bom dia também, bom dia. Senão, eu não vou conseguir me livrar desta emoção e desse sentimento. E lembremos-nos também de tudo que eu emano, da energia que eu crio, ação, reação, já falamos, tudo que eu emano, tal qual um bumerangue, acaba por voltar. Acaba por me alimentar, não é? Então, se eu tenho raiva de alguma coisa, eu estou com esta raiva e este ódio dentro de mim. O outro sequer sabe disso. Portanto, não está afetando a esse outro, mas a mim mesmo. E eu vou nutrindo, vou ampliando, eu vou alimentando esta raiva, estou emanando, tentando emanar, tentando justificar-me para a sociedade, para as pessoas ao meu redor. Eu estou, portanto, me energizando, estou me consumindo por essa energia. Eu estou emanando porque está voltando para mim mesmo. Eu já trouxe, que tem outras lives também, que toda energia emanada, ela não se dispersa. O bem que eu faço a uma pessoa não é para aquela pessoa, embora ela tenha sido ajudada por uma ação minha, mas o bem que eu faço por uma pessoa, o bem que eu desejo para uma pessoa, na verdade, para quem é esse bem? O mal que eu desejo a uma pessoa, tomara que se ferre, tomara que se estrepe, tomara que não dê certo, tomara que quebre a cara, tomara que isso, tomara que aquilo. Ora, essa energia negativa está dentro de quem? Está afetando a quem? A nós mesmos. Então eu preciso compreender que este poço de energias, o tipo de energia que eu emano é a energia que está me afetando. Eu só dou aquilo que tenho. Eu só entrego aquilo que sou capaz de produzir. Não é? Então o bem que eu desejo a uma pessoa vai se transformar dentro de mim. Se eu estou revestido desse pensamento, desejar o bem, pô, caramba, olha lá o sujeito, não é? Está criando um novo negócio, ele merece uma pessoa maravilhosa, tomara que dê certo para ele. Olha a energia que eu estou comigo. Então essa energia emanada, na verdade, brota, né? Dentro, com uma mina assim de água que ia brotando, dentro de mim. Portanto, eu me sirvo dela. E ela acaba por me dirigir para cá, para lá, por me dirigir. Portanto, meu querido, minha querida, sentimento de raiva e de ódio apenas nos corroem, nos consomem por dentro. Este sentimento, então, ele é terrível. Assim como, né, a inveja, a ira, que podemos falar, são tantos os temas que podemos falar, o ciúme descabido, tudo aquilo vai nos corroendo por dentro, né? Trazendo insegurança, trazendo baixa autoestima, uma série de questões. Então temos que aprender que o sentimento que eu tenho nem sempre afeta aquele outro. É claro, se for um sentimento manifesto, um sentimento explícito, eu vou chegar e vou dizer, ó, meu amado, olha, minha amada, meu querido, minha querida, eu te amo, e beijo e abraço, enfim, é claro que esse tipo de comportamento afeta o outro. Mas se estiver aqui, raiva, ódio, será que, onde será que está agora? Será que está fazendo o quê? Será que não sei o quê? Será que vai me trair? Será que vai me trocar por outro? Será que não sei o quê? Será que... Pô, não está afetando o outro.
mas a você mesmo. Só que esses pensamentos recorrentes, obsessivos, essa coisa que não sai da minha cabeça, vai acabar afetando, distanciando este outro. Portanto, eu tenho que ter muito claro em minha mente o sentimento que eu emano, aquilo que eu sinto, que eu imagino ser em relação ao outro, em relação a mim mesmo. Permanecer, portanto, numa situação que me causa incômodo, que me afeta negativamente, e depois eu digo que tenho raiva, que tenho ódio, na verdade eu estou revelando a minha incapacidade de saber lidar com aquilo, saber me livrar daquilo. Porque, como nós vemos em outras ações, não quero aranha, eu não pego na aranha, eu tenho medo de cobra, não pego na cobra. Olha, se eu odeio aquela situação, porque eu estou nela. Então eu revelo minha incapacidade, primeiro meu desejo de continuar. Ou talvez a minha intenção de mudar esse outro, que não muda, porque ninguém muda ninguém. Eu mudo e as pessoas mudam. Eu mudo minha ação e terei como reação uma mudança. Eu crio uma expectativa de acordo com minha ação, não é? Eu sempre digo aqui, você chega num ambiente, bom dia, tudo bem com vocês? Credo, que dia horrível, está chovendo. Nossa, olha a energia que eu deixei lá, né? Credo, que eu dia desanimado, eu deixo a pessoa para lá. Nossa Senhora, o pessoal fica para baixo. Ou então, diferentemente, eu chego, bom dia, que dia maravilhoso, está chovendo, a chuva é maravilhosa, a natureza agradece, as plantas agradecem, né? A água é importante, a água é vida, um dia para todos vocês, ótimo dia. Nossa, em segundos eu semeei assim uma energia positiva, um estímulo para todos. É isso que eu quero dizer, Tati, bom dia, quando eu falo sobre este sentimento. A raiva, esta emoção, esse estado emocional, e o ódio é este sentimento que eu tenho, via de regra, não é em relação ao outro, é em relação a nós mesmos. É um sentimento que não vai afetar o outro, meu querido, minha querida, não vai ser o ódio, não vai fazer com que o outro escorregue e caia. O seu ódio não vai falir o outro, o seu ódio não vai destruir o outro, o seu ódio não vai quebrar a perna do outro, o seu ódio não vai ficar prejudicando o outro, claro que não. Que live cirúrgica ficará gravada? Ah, sim, Roy Bento, esta live fica gravada aqui no Instagram. E se você quiser nos seguir lá no YouTube, Psicanálise Libertadora NP. Psicanálise Libertadora NP. Inscreva-se no canal do YouTube, nós estamos subindo essas lives, né? Lá está atrasado, né? Deve dar uns 10 dias atrasado, mas eu estou subindo todas essas lives para ficarem registradas lá no canal do YouTube. Agradeço, viu? Mais uma vez eu falo como está crescendo o nosso YouTube. Nós montamos lá há pouco tempo atrás e está indo, já atingimos 1K. Ou se não atingimos, está perto de 1K, não é? Fica gravado assim. E aqui também, aqui você pode olhar, assistir, reassistir essa live ou encaminhar para quem você quiser. Portanto, minha querida, minha querida, livre-se deste sentimento. Fale sobre esse sentimento. Você não tem coragem de ir a um psicanalista, a um psicólogo, você não tem coragem de falar com a pessoa, então vou te dar uma dica. Você pode achar absurdo, pode achar que não funciona. Vá na frente do espelho. Tem vergonha de falar para as pessoas, certifique que está sozinho em casa e tal. Vá naquele espelho do banheiro, olhe-se assim. Não, descruze o braço. Cruzar o braço é travar, não é? Descruze o braço e diga assim. Pergunte para aquela pessoa do espelho, do que é que você tem raiva? Do que é que você tem ódio? Olhe no olho daquela pessoa no espelho. Você vai se surpreender com as respostas. Meu querido e minha querida, um grande beijo para você. Perfeito, obrigado pelas palavras de hoje, Narciso. Tá bom, um grande abraço para você, Roy. Muito bem. Bom, então, se você quiser encaminhar esta live para uma pessoa, né? Uma pessoa querida, uma pessoa, enfim, um parente, um amigo que acha que é importante ouvir isso, não é? Principalmente desses sentimentos. Bom, agora eu me sinto na obrigação de fazer uma live sobre gratidão, né? Qual é o efeito da gratidão em nós, né? Desse desejar positivamente, desse emanar energia positiva, desse querer que o outro cresça, desse querer. E por que eu vou nesse embalo? Quando eu desejo, quando eu emano que o outro cresça, por que isso acontece comigo? Aí você fala assim, meu Deus, como minha vida está mudando, não sei o que está acontecendo. Claro que você vai descobrir, se estiver nas pessoal, você está emanando, produzindo, energizando-se disso, né?
Então que seu dia seja maravilhoso, altamente produtivo e principalmente guardemos isso. Guardemos isso. O ódio, a raiva que você sente não vai afetar o outro, mas vai colocá-lo cada vez mais para baixo. Grande beijo, tchau, tchau.